quanto a sistemas eleitorais, é o ponto de fala, há uma tecnicidade muito grande para falar de sistemas eleitorais, já foram identificados e catalogados autores, né, já catalogaram mais de 100 tipos de sistemas eleitorais. Para aqueles que querem uma leitura interessante, imediata e muito prática em sistemas eleitorais, eu recomendo um site específico, que é um site onde concentra informação muito preciosa, que é o ACE Project, escreve ACEPROJECT, aceproject.org. É um site de recolha de informação em que estão envolvidos organismos internacionais muito importantes, como a OCDE e outros. Ali há uma enciclopédia de direito eleitoral e de sistemas eleitorais fabulosa, inclusive com a existência de pareceres, de relatos de sistemas específicos nos estados. É, de fato, a melhor forma de se ler a respeito de sistemas eleitorais. Como eu dizia, é uma temática muito difícil para aprender, muito difícil para orientar, por isso que é muito difícil para o próprio Congresso Nacional também se debruçar em mudanças estruturais do sistema eleitoral. E não é só por falta de vontade, é também por dificuldade técnica. Das exposições que nós já vimos, certamente muitos de vocês concordam com alguns pontos, discordam radicalmente de outros, então é muito difícil fazer algum consenso básico. A forma mais simples, talvez, de tentar definir os grandes sistemas eleitorais, que são os sistemas brutos, majoritário e proporcional, é olhando para o número de cadeiras dentro da circunscrição eleitoral. Esse é o primeiro índice. Quanto menos cadeira, menos proporcional. Ou seja, uma circunscrição eleitoral, um distrito, chamemos, que tem uma cadeira, ele é certamente majoritário. Ele é um sistema de baixíssima magnitude eleitoral. Por isso é que eleição para prefeito, governador, presidente são eleições obrigatoriamente majoritárias, porque só tem uma cadeira em disputa. Isto é, nenhuma outra corrente tem condições de ser representada. Quanto maior o número de cadeiras na circunscrição eleitoral, aumenta a magnitude, mais proporcional ele fica. Então, um sistema com 3 cadeiras, uma corrente com 33% de aprovação, tem chance de conquistar uma cadeira. Uma circunscrição eleitoral com 100 cadeiras em disputa, ou, no caso da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 94 cadeiras em disputa, uma corrente com quase 1%, em tese, tem chance de ser representada. Então, quanto maior a magnitude eleitoral da circunscrição, mais é o sistema proporcional. Claro que, além disso, é preciso definir se, naquela circunscrição eleitoral, tendo em vista aquele número de cadeiras, por exemplo, 9 cadeiras para vereador, se aquela candidatura vai ser disputada por indivíduos ou por equipes. O sistema distritão, ele é majoritário por quê? Muito embora o número de cadeiras dentro do distrito seja alto, mínimo de 9 cadeiras para vereador, quem disputa cada cadeira não é a equipe, quem disputa é o candidato. Quem disputa é o indivíduo. Então, no final das contas, é possível ter 9 eleitos com número de votação nominal maior. No caso do sistema proporcional, como ocorre hoje para vereadores e deputados, quem disputa aquelas vagas não é o indivíduo, mas é a equipe, é o partido político ou a coligação que se sustentará até o ano que vem. Dito isso, para definir impactos e regras sobre o sistema eleitoral, o próprio Fred já falou isso muito bem, é muito difícil porque não há fórmula matemática. Qualquer mudança pequena no sistema eleitoral, ele pode gerar efeitos em cadeias, portanto, a visão de que é necessário ter uma reforma orgânica é muito importante, dificulta o projeto de alterar o sistema político-partidário através do sistema eleitoral. A melhor metáfora para tratar de alteração e reforma política envolvendo o sistema eleitoral, escutei isso, não me lembro quem, então não tenho como dar o crédito, mas não é meu, é imaginar um teto com vários sinos, e os sinos estão ligados entre cordas. Você quer tocar um sino, você vai fechar uma corda, você não sabe muito bem quais sinos serão tocados. Então, quando se altera um sistema eleitoral, é preciso levar em conta vários outros critérios, porque se, paralelamente, se alterar o sistema de financiamento eleitoral, se alterar a obrigatoriedade ou não do voto, entre outros temas, os efeitos, muitas vezes, são efeitos não previstos. Bom, já entrando no sistema brasileiro, eu parto de um pressuposto, que eu coloco aqui à discussão. É um pressuposto em termos de qualidade do sistema, tendo em vista todas as exortações aqui que o Frederico fez. Eu acho que, para eleição parlamentar no Brasil,
com exceção do Senado, o melhor sistema é o sistema proporcional. Eu parto desse princípio. O sistema proporcional é o melhor sistema, dada a capacidade dele representar de modo mais adequado a diversidade que é o Brasil. O Brasil é um país continental, com grande diversidade econômica, com grande diversidade cultural, com grande diversidade social, com grande diversidade, por que não, étnica. Então, é importante termos um sistema que dê conta de uma maior amplitude de representação. Passo, na sequência, a uma análise, o Fred fez a análise específica do sistema distrital misto, ou sistema que é mais próximo da Alemanha ou do México, que é um sistema distrital misto, com efeitos de compensação proporcional. Eu queria centrar, então, a discussão num outro sistema, que é um sistema majoritário puro, que também há uma pressão política e uma pressão social para a implementação desse sistema nas eleições de vereadores e deputados. Ou seja, de algum modo, introduzir um sistema onde o número de cadeiras em disputa na circunscrição eleitoral para vereador e para deputado seja muito baixa, no limite 2 ou 3 cadeiras. Mas esse é um sistema que eu também reputo equivocado, ou acho que ele não é o melhor para o Brasil. Vejamos como ele funcionaria na prática. Em Belo Horizonte, nós temos uma Câmara de Vereadores com 41 vereadores. Hoje, é um sistema proporcional, por quê? Porque há 41 vagas disputadas em uma única circunscrição eleitoral, que é o território do município, e quem disputa essas 41 vagas são equipes, são os partidos ou coligações. Para transformar isso num sistema majoritário, vamos utilizar o sistema majoritário mais simples, que é o majoritário uninominal, não é difícil, teoricamente. Basta dividir o território de Belo Horizonte em 41 distritos, onde cada distrito haverá uma única cadeira em disputa, cuja regra é a disputa por vários candidatos, mas quem leva a cadeira há 2 sistemas. O primeiro sistema, que é o mais tradicional e o mais antigo, que é o sistema britânico, que é um sistema instintivo, leva a cadeira quem passar na frente. Então, se existirem 5 candidatos, um tirar 27%, o outro 26%, o outro 25%, o outro 20%, etc., o que tirou 26% dos votos válidos elege-se na primeira rodada. A introdução de um critério de maior legitimidade é a eleição por votação, maioria absoluta. Ou seja, nesse mesmo exemplo que eu dei, os 2 primeiros iriam para o segundo turno, as forças políticas e eleitorais se reorganizariam em torno de 2, e um seria eleito no segundo turno. Esse é o sistema distrital. Por que eu acho que, no sistema brasileiro, ele não é o mais adequado? Muito embora concorde que há muitos que gostam muito do sistema, e há, inclusive, partidos políticos que, no âmbito nacional, têm se posicionado aqui e ali pela adoção desse sistema eleitoral. Primeiro, não há uma representação equânime da diversidade brasileira. Você teria um único eleito no distrito. Isso, portanto, não dá conta da quantidade ou da diversidade que nos compõe como brasileiros. O segundo é que é meio estranho, na contemporaneidade, a gente achar que o melhor fundamento para a representação política seja o pé na terra, o vínculo territorial como aquilo que fundamenta a representação política. Nós vivemos uma época de muita divergência, de alta complexidade, em vários temas. Então, e ser um representante do chão não me diz muito em termos de fundamento de representação política, teoricamente. Além disso, acho que estimula a característica do representante como herói pessoal. Eu voto nele porque ele é um herói local. Então, o heroísmo pessoal que caracteriza esse tipo de modelo também acho que não está adequado com a complexidade que a gente vive hoje, sobretudo na representação parlamentar. Heróis não fazem parlamentos, muito embora eu acredite na posição da liderança política no ambiente parlamentar, não é exclusivamente ou prioritariamente a capacidade pessoal que irá definir uma melhor representação. Eu acredito muito na representação parlamentar a partir de representações por equipes, a partir de representação de projeto. Essa também já é antecipando uma certa crítica à candidatura avulsa. O candidato avulso sozinho não é nada, não adianta ele ser um grande herói, que ele não fará muito.
Além disso, há possibilidade de formação ou estímulo de feudos locais, porque a competição na trincheira, onde há apenas uma vaga, é uma competição muito agressiva. Então, tende-se, acho até, que aumentar custo de campanha, não acho que o sistema distrital puro vai diminuir, porque ele virou uma eleição para prefeito local. Então, a gente conhece as eleições majoritárias, elas são muito caras, porque a disputa é direta, pessoa contra pessoa. E no sistema distrital puro, nós manteremos essa disputa, que é uma disputa que não será dispersa em várias cadeiras, mas a uma cadeira só. Então, além de, talvez, manter o feudo local, corre-se o risco de aumentar o custo das eleições localmente. Há uma dificuldade muito grande de desenhar os distritos. Imagine em Belo Horizonte. Quem é que vai desenhar os 41 distritos em Belo Horizonte? Não tenho dúvida. Quem desenhará será o TRE. Então, caros servidores do TRE, preparem-se para dividir. Florianópolis são quantos vereadores? 21? 23. Preparem-se para entender no trajeto da ilha e do continente como é que os 23 distritos irão ser desenhados. Acho até que a Justiça Eleitoral tranquilamente dará conta de fazer isso. Há parâmetros internacionais, há modelos internos, mas eu acho que ela vai sofrer uma crítica que é injusta de estar atuando politicamente, porque, a partir do momento em que se desenha um distrito, isso vai prejudicar alguém e vai beneficiar alguém. Por mais que isso seja feito de modo isento e neutro, alguém sairá prejudicado e alguém sairá beneficiado. É claro que, a médio e longo prazo, as forças políticas se acomodam, criam estratégias de posicionamento nos distritos, mas não tenho dúvida que a primeira eleição receberá uma crítica muito forte de políticos, candidatos e partidos que foram prejudicados a partir do desenho. E também o sistema distrital puro, ele cria uma miopia global, miopia para projetos nacionais, para projetos regionais e mesmo para projetos municipais. O parlamentar passa a ser um despachante do local, um despachante do bairro, e ele sobrevive numa relação de prestação de contas com os seus eleitores, que são os eleitores do distrito, são os eleitores do bairro. Então, me parece que essas são as principais desvantagens do sistema distrital. É claro que, como já foi posicionado anteriormente, isso tudo tem um certo grau de achismo, porque a gente só sabe concretamente quais serão os efeitos do sistema eleitoral quando ele rodar. Portanto, várias dessas ponderações podem estar num nível puramente especulativo. Em relação ao sistema proporcional, qual o melhor modelo? Sistema de lista fechada ou sistema de lista aberta? Antes disso, é importante a gente qualificar quais são os problemas na atual conformação do sistema proporcional brasileiro, que é o sistema proporcional de lista aberta. Ou seja, lança-se um conjunto de candidatos e a composição das vagas preenchidas se dá em razão da votação nominal dos candidatos. Então, a lista só é preenchida depois da performance das urnas. No sistema de lista fechada, essa performance já é congelada, o partido político é que entrega a lista já com hierarquia dos candidatos. Antes da lista fechada, qual que é o problema, ou alguns dos problemas também aqui já apontados, do sistema de lista aberta? Primeiro, a gente não vive propriamente um sistema de lista aberta. Por quê? Porque o que influencia o resultado eleitoral é um conjunto de fatores que são, muitas vezes, estrategicamente mobilizados no ambiente obscuro. Digo obscuro não porque é ilícito, digo obscuro porque é ausente de visibilidade. Por exemplo, todos nós sabemos que nas campanhas, as equipes, sejam elas os partidos ou as coligações, têm os candidatos classe A, candidatos classe B, candidatos classe C, classe D, etc. O partido político, os financiadores de campanha, apostam suas fichas nos candidatos classe A, não nos candidatos classe B, classe C ou classe D. Então, a gente já tem uma lista fechada. Essa lista é fechada, todos os líderes, organizadores de campanha sabem quais serão os mais prováveis a serem eleitos, muito embora a gente tenha, eventualmente, ali um ou outro easy rider que consegue furar o esquema de financiamento e de oligarquia partidária e possa ser eleito na lista aberta. Mas é uma lista que é invisível e ela já tem prioridades. Para o eleitor,
sobretudo, existindo o fenômeno da coligação, há uma impossibilidade de auditoria do voto. Você vota num candidato a vereador ou a deputado, você não faz a mínima ideia, nem tem condições, muitas vezes, de auditar para onde esse voto vai. Mesmo com um partido isolado, quando você junta um outro partido, ou 3, ou 4, ou 5 partidos na coligação, aí pronto, que você não tem mesmo a menor chance. Porque quem é eleito não é o candidato individual, é o mais, ou são os mais votados da equipe. Então, é uma disputa de time, muito embora se engane, não engane, muito embora se iluda o eleitor, com uma disputa que aparenta ser uma disputa de candidatos. Então, é muito difícil para o eleitor fazer auditoria do voto dele. Eu quero votar no ciclano, mas se ele não foi eleito, eu estou ajudando quem? É muito difícil ele fazer esta avaliação. Gera um atomismo partidário, né? A gente fala em fragmentação, o Brasil passou o nível de fragmentação, a gente tem um atomismo partidário. Eu não sou contra a existência de partidos, pelo contrário, quanto mais partidos existentes, melhor. Acho até que tem que facilitar a abertura de partido. Eu sou contra, de fato, existir um mecanismo de impulsionamento oficial, sobretudo com recursos públicos, para partidos se manterem no poder sem um mínimo de performance eleitoral. Não faz sentido um partido que nunca elegeu um vereador na vida, ou que tem menos votos do que filiados, continue recebendo fundos partidários ou tempo de campanha. Então, esse é um problema. A gente estimula muito o atomismo partidário e a gente estimula a irresponsabilidade partidária, digo aqui num plano técnico. Ou seja, os partidos não se sujeitam ao princípio da accountability em matéria eleitoral, porque eles, em momento nenhum, eles são esquadrinhados pelo eleitor. Os partidos ficam na coxia do teatro, jogando o jogo, mas o eleitor, para o parlamento, não sabe quem são os partidos que estão participando do jogo. Ele pensa apenas no candidato a vereador e no candidato a deputado, quando os partidos políticos são invisíveis no processo eleitoral. Para mim, quais seriam, rapidamente, as vantagens da lista fechada? Primeiro, reforça a disputa interna dos partidos políticos. Vocês já imaginaram o que será uma convenção do PT, do PSDB, do PMDB, para eleger deputado, candidato a deputado e candidato a vereador? Eu não acho que haverá uma imposição sempre da oligarquia partidária, porque a pressão interna vai ser muito difícil. Eu fico imaginando, sinceramente, para a definição da lista de ordem hierárquica numa convenção partidária de um grande partido ou de um médio partido. O que será? Isso vai ser um fratricídio interno. Talvez seja positivo, porque vai gerar uma disputa interna e vai colocar a oligarquia partidária em xeque, né? Esse é um ponto importante. Fortalece a campanha eleitoral do partido, então, é um fortalecimento de campanha programática, partidária, pelo menos, e eu acho que cria uma janela de oportunidade para partidos que queiram romper com o vício oligárquico. Porque o eleitor, por incrível que pareça, o voto dele é muito empoderado, porque ele vota em partido, ele sabe em quem que ele está votando. Então, isso cria um custo de oportunidade forte para os partidos políticos que queiram manter a oligarquia e pessoas com muita rejeição eleitoral, mas com grande apoio político partidário nas primeiras listas. Isso é um custo de oportunidade razoável para o partido e cria uma janela de oportunidade para partidos novos fazerem coisas diferentes, ou partidos velhos fazerem coisas diferentes. Não é? Mas, concordo com o Frederico, disse isso tudo para dizer a lista fechada, idealmente, é o melhor, mas, em matéria de reforma de sistema eleitoral, tanto melhor termos uma alteração paulatina. Portanto, tendo em vista uma certa preocupação com a temperança, acho que as mudanças têm que ser menos radicais e a lista fechada hoje seria uma implementação radical, sobretudo à luz da opinião pública. Assim, eu acho que a reforma de 2017 pode ter criado uma grande reforma macroestrutural no sistema brasileiro que, caso se mantenha, pode gerar um efeito muito positivo para o sistema político partidário. E falo especificamente do fim das coligações proporcionais e da introdução de uma cláusula de desempenho. Essas talvez tenham sido as mais importantes reformas estruturais no sistema político brasileiro nos últimos tempos. Veremos o que acontecerá daqui para frente. Se elas se sustentam para 2020, e se essa estrutura também sustenta-se a 2030. Mas não tenho a menor dúvida que essas são as questões mais importantes geradas nas últimas reformas político-eleitorais. Não vou entrar em detalhe, em razão do tempo,
Mas eu adicionaria aqui, nesse pacote de reformas, mais para frente, uma maior diversidade do mix de financiamento de campanhas. A gente saiu do modelo extremado, que era um modelo onde a pessoa jurídica de alto faturamento comandava as eleições, portanto, um financiamento na era dos extremos, onde não havia, na prática, teto de gastos nem teto de doação. Na prática, uma empresa com 20 bilhões de reais doava 400 milhões para a campanha, isso não é teto de doação. Então, mas caímos no outro oposto, que é um sistema praticamente de financiamento público. E isso é um risco muito grande para diversidade e, eu acho que, para a vitalidade do sistema político partidário. Retomar as doações corporativas com teto de doação nominal, R$100 mil por CNPJ, que seja, acho que é algo salutar para o sistema de financiamento brasileiro. E, além disso, acho que o retorno da propaganda partidária gratuita. Ela justificou um argumento de compensação de recursos para o fundo, para o FEFCA, vou adotar a proposta do professor Pedro, ela foi utilizada para justificar perante a opinião pública que não seria um dinheiro novo do orçamento, mas seria um dinheiro que viria de compensação, e a compensação veio da propaganda partidária gratuita em rádio e TV, mas eu acho que essa é a mais importante, ou um dos mais importantes instrumentos para garantir a longo prazo a oxigenação do sistema partidário. Todos nós queremos diminuir a representação partidária no parlamento, mas nós não podemos engessar essa representação parlamentar. Ou seja, se cairmos para 7, 8, 10 partidos representados, estaremos criando algo muito positivo no Brasil. Mas se daqui a 20 anos esses 7, 8 ou 10 partidos jamais se sentirem ameaçados por novas agremiações partidárias, nós, de fato, chegamos num ponto equivocado. Então, a propaganda partidária é que deveria ser distribuída, inclusive, com um grau de equanimidade muito maior entre os partidos, para que um partido recém-criado pudesse falar à população e, assim, ameaçar um partido que já está no poder. A performance do horário eleitoral gratuito mantém-se conforme o poder político eleitoral do partido, portanto, vinculado à performance passada, mas a propaganda partidária gratuita em rádio e TV é uma das ferramentas importantes para a visibilidade dos novos partidos criados e a serem criados. Por fim, também 30 segundos aqui, como usou o meu colega Fred, sobre as candidaturas avulsas. Concordo plenamente com o Frederico, já fui mais favorável conceitualmente às candidaturas avulsas, mas a operacionalidade delas é muito difícil. Talvez, num sistema de lista fechada, uma forma de romper ali o monopólio da ordenação da lista por parte dos partidos políticos, mas eu não tenho dúvida que é um sistema que idealmente é positivo, mas não sei se de consequências práticas adequadas. Quanto à decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito das candidaturas avulsas, que ora se avizinha, com todo respeito às posições contrárias, eu tenho a nítida convicção de que não é possível adotar, por decisão judicial, as candidaturas avulsas no Brasil. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, com todo respeito à Corte, passe por cima da literalidade do artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5 da Constituição. Não há tratado internacional, convenção internacional, que se equipare à emenda à Constituição, que tenha operado uma modificação nesta norma constitucional. Logo, não é possível que o limite da hermenêutica constitucional consiga se impor sobre o limite da definição legislativa do poder constituinte originário. Acho que esta é a última fronteira de respeito ao poder constituinte originário. Caso isso não ocorra, nós teremos criado a possibilidade, inclusive, de revermos uma das teses mais caras na ação direta de inconstitucionalidade, que é a impossibilidade de declaração de inconstitucionalidade de norma constitucional originária. Ou seja, se o Supremo Tribunal Federal pode ser o órgão, ainda que instituído, a fazer o reexame do sentido da vontade do constituinte originário, então ele também poderá fazer toda uma teoria da justiça ao avaliar as normas constitucionais originárias para dizer essa originária, se enfrentar essa originária deve prevalecer contra esta. Portanto, ele poderá, contra a decisão tradicional, que não se admite
ADI em matéria de norma constitucional originária, até mesmo fazer isso. Se ele está habilitado pela hermenêutica a transpor o limite do poder constituinte originário, ele poderá também dizer o que vale e o que não vale em termos de normas originárias, quando confrontada com outras normas originárias. Muito obrigado.